temos uma boa notícia para esse jogo de domingo, que é o desfalque de Neymar. Saiu agora há pouco aí no UOL. Aí a notícia é das 7 horas, quando a gente estava entrando em live. A gente já tinha a notícia de que dificilmente não estava treinando, saiu no Globo Esporte mais cedo. E aí o UOL cravou agora às 7 horas. Neymar não deve ficar à disposição do Santos para a partida contra o Vasco no domingo. Sim. O que aconteceu? Neymar ainda não se recuperou totalmente da lesão na coxa esquerda. Ele faz fisioterapia e não foi a campo hoje. Coutinho foi a campo hoje? Não sei. O camisa 10... capaz dos dois ficarem fora. Capaz dos dois ficarem fora. Confronto Coutinho-Neymar não vai rolar, nenhum dos dois vai ficar para o segundo turno. Se ficar, né? Se ficar. Os dois podem sair dos seus... Os dois podem sair. O contrato dos dois termina no meio do ano. O camisa 10 passou por exame de ressonância magnética e as imagens mostraram que o problema muscular ainda não foi totalmente superado. A notícia frustra o técnico Caixinha. A expectativa era ter o Neymar no domingo. Cara, agora a expectativa é contra o Bahia. Aí é outro problema. É o problema deles. Eu acho que para o Santista faz muito mais sentido poupar o Neymar, falando aí em poupar, para jogar em casa na Vila, né? A gente, né? Aquilo que a gente tá falando do Vasco, a gente tá falando, pra ele, né? Verdade. Deixa o Neymar voltar na Vila, tal, com a torcida apoiando. E eu acho também, cara, que eles trabalham com um risco muito grande. Uma situação que a gente vê também, o pessoal fala muitas vezes assim do Vasco, tá vendo lá? Porque você mesmo comparou lá, não, porque olha só o Lucas Moura no São Paulo, entrou jogando pra caramba, e é verdade. Mas pro Lucas Moura jogando pra caramba, teve no próprio São Paulo o nosso, como é que é o nome dele? O Rames Rodrigues, que chegou lá e não fez nada. Jogou um jogo, joga bem, mas faz. Tem... O próprio Neymar pode entrar num esquema desses, que é o quê? Pô, um jogador que ele entra pouco, quando entra você vê até a diferença técnica dele, mas ele não consegue fazer uma sequência e você fica no pior dos mundos, que é aquela coisa da expectativa, vou montar um time pro Neymar, não, o Neymar ele vai resolver e o cara não volta. Aí o cara volta, joga, tá vendo, vai funcionar, aí se machuca de novo e sai, sabe? Fica criando também uma situação que é pior, que você não conta nem com ele, nem não conta com ele. É um pouco o que o Vasco tem com o Coutinho, só que eu acho que numa situação um pouquinho abaixo, porque o Coutinho, quando entra, não é o cara que muda, que faz gol olímpico e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, tem isso, né? A gente trabalha, o Carille trabalha com uma perspectiva, uma realidade que, cara, o Coutinho vai ser o titular desse time. Então não vai ter o Coutinho? Garré, vem cá, cara. Você vai fazer a função do Coutinho nesse time, porque o time precisa estar preparado para quando o Coutinho entrar, já tá no esquema, entendeu? E aí o Coutinho não volta. Aí o Coutinho volta, se machuca. Isso, cara, às vezes é melhor você não contar com o cara mesmo, ó, então não tem mais você, 3 zagueiros, vamos mudar o esquema, porque vamos pensar em outra solução, do que ficar nessa de você conta com o cara, mas o cara não tem. E eu acho que o Santos, pelo tamanho do Neymar, é até mais problemático, pode entrar num esquema desse, cara. Os caras estão lá na expectativa do Neymar. Ah, não, mas quando o Neymar voltar, mas isso e aquilo, o Neymar não volta nunca. Aí volta e se machuca. É uma preocupação que eles têm que ter também. O fato é que, pra gente, eu acho que é uma vantagem, né? É que nem a gente estava comentando no grupo, o Gustavo falou, cara, melhor do que isso, só o Neymar entrar titular com 10 minutos, sentir a coxa e pedir para sair. Sim, que aí já queima, inclusive, uma substituição, né? Mas é o melhor dos mundos, a verdade é essa, assim. Acho que a gente estava comentando, né, no início da questão do Neymar, dependência da seleção. O Neymar ainda é um jogador que individualmente pode decidir, por mais que cada vez o corpo dele esteja gritando, né, pedindo arrego, mas é um cara com talento, ninguém vai dizer o contrário. Então, tendo um cara com menos talento jogando lá, melhor pra gente, não tenho dúvida disso. O que eu torço sempre é que o Vasco, coletivamente, e eu acho que isso eu acho que é um aprendizado que eu ainda não vi no time do Carille, e ele falou que ia trabalhar, e ele teve tempo para trabalhar. Coletivamente, a gente tem um Vasco superior, né, do que mostrou no Carioca. Isso é, os jogadores já sabendo aonde o outro está,
as jogadas ensaiadas, um time que não seja dependente de chutão para o Verratti, que o Nuno já tenha conseguido entrar e participar nessa construção de meio campo ou ponta, que seja onde você vê o Nuno, onde se encaixa, é o que a gente deseja. O próprio Garré, seja ele, seja o Esforça, cara, o que eu quero ver é um esqueleto de um time, mais do que peças individuais tendo brilhos, porque eu acho que o Vasco ainda depende muito de alguns jogadores, seja no Verratti o próprio Coutinho outro, e aí quando esses jogadores não estão num bom dia, é como se o Vasco não tivesse nenhuma jogada. Me lembra muito aquele segundo tempo do Fluminense, que conseguiu ser pior que os jogos contra o Flamengo, que a gente apagou um pouco. O primeiro e o segundo. Que a gente... Duas melhorou? Perguntas que eu me faço, né? Pois é, porque a gente tem expectativa, e normalmente a história mostra que essas expectativas são frustradas, né? Do Vasco voltar melhor. Já aconteceu outras vezes, né? Parada para a Olimpíada, parada para não sei o que lá. Não, o Vasco vai voltar melhor. E às vezes volta pior dessas paradas. Mas enfim, o Carille teve aí, né, 20 dias para preparar o time, contando com o elenco completo agora. Porque, vamos lembrar, né, os reforços aí dessa janela chegaram no finalzinho da temporada. Vamos torcer para ver um time um pouquinho mais, né? Coletivamente, a gente vendo uma proposta de jogo do Vasco, né? Entendendo qual que é a proposta de jogo do Vasco, o que o Vasco pretende em campo, porque eu concordo, até agora a gente não viu muito, né? Viu um time tentando ali jogadas, vamos tentar sair tocando, não funciona, vamos tentar marcar em cima, não tá falando também, vamos tocar. Exato. Então, tipo assim, e, né, tipo, um jogo estável durante os dois tempos, né? Que é outra coisa que acontece no Vasco, né? Também, o time que vai também ao encontro. Desanda no segundo tempo, joga mal o primeiro tempo. Caraca. Do que a gente já viu muita gente falando aqui, né? E o Sapinto também falou isso ontem. A questão da forma física. E ele defendendo isso de que, cara, muitas vezes não é porque o jogador não corre, é porque o jogador corre errado. E eu acho que no caso do Vasco tem muito isso também. Tem jogadores que fisicamente são mais frágeis mesmo, e aí não adianta, não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro. E tem a coisa de você também marcar errado, tá correndo atrás do adversário o tempo inteiro, de não conseguir marcar pressão em cima. Então você sobe para marcar, os caras passam por você, você tem que voltar todo mundo. Isso vai desgastando o elenco, né? E isso, de novo, é esquema tático. É reforçar, é ter a marcação encaixadinha, é ter uma proposta de conseguir. Vamos dominar a bola para a gente não se desgastar tanto? Não pode perder a bola. Então são questões ali táticas que ajudam na forma física e que a gente espera ver evolução aí já nesse jogo contra o Santos.